Faça essa reflexão comigo e deixe nos comentários a sua opinião. Olha só, João e Marcos, tá? Maria e Neuza, fique à vontade. Trabalharam antes de julho de 94. Contribuíram a maior antes de julho de 94. Se aposentaram praticamente no mesmo período. Os quatro trabalhavam na mesma empresa. Só que dois tiveram a revisão da vida toda e saíram de uma aposentadoria de R$ 2.500 para R$ 6.500. E os outros dois, que não mudam em nada, situação contributiva, idade, benefício, nada. A mesma coisa, mesmo período de contribuição, mesmo salário, contribuíram antes de julho de 94, só que esses dois, até hoje, e vão permanecer para o resto das suas vidas, com uma aposentadoria de R$ 2.500, enquanto os outros dois vão permanecer até o resto das suas vidas, com a sua aposentadoria de R$ 6.500. Você acha isso justo? Você acha que há racionalidade para uma situação dessa? Sim ou não? Coloque nos comentários. É sobre isso que a gente vai falar agora. E aí, para você entender isso, eu não vou aqui entrar nos meandros de que o STF, nos meandros jurídicos, didáticos, o quanto é inconstitucional, o quanto é aberrante, o quanto é imoral o que o STF fez com a revisão da vida toda, porque eu já fiz isso em vários outros vídeos aqui. Também não vou entrar nesse contexto do quanto esse julgamento da revisão da vida toda é um julgamento político. E o quanto o governo Lula, o governo do PT, o governo dos trabalhadores e o governo Bolsonaro, o governo mito, trabalhou incansavelmente para viabilizar a derrota da revisão da vida toda no STF. Também eu não vou entrar nesse contexto político, porque isso eu também já te expliquei, ok? O fato é que estamos aqui diante de uma injustiça. E é aquela situação, abismo chamando abismo. Injustiças chamando injustiças, puxando. E aí é o que a gente vê. 4 trabalhadores na mesma situação contributiva, mesmo tempo de trabalho, mesmo salário, o mesmo tipo de aposentadoria, onde 2 conseguiram e estão recebendo a revisão da vida toda, com R$ 4.000 a mais na sua aposentadoria, e outros 2 estão com R$ 2.500 só. Por que isso, gente? E aí, você precisa entender isso agora. Fica comigo, já estou terminando, fica comigo até o final do vídeo. O que aconteceu, gente? O Alexandre de Moraes, em agosto de 2023, suspendeu nacionalmente todos os processos judiciais. Agosto de 2022, né, gente? Ele fez a suspensão em agosto de 2022 ou agosto de 2023. Vocês coloquem nos comentários aí qual foi o mês ali, o ano que ele suspendeu. E aí, com essa suspensão nacional dos processos, sim, ele fez isso em agosto de 2023. Com essa suspensão nacional dos processos, o que aconteceu, gente? Todos os processos que ainda não tinham transitado em julgado pararam. Esse stop, essa suspensão dos prazos, parar todos os processos, corresponde a não ter trânsito em julgado. E, como não teve trânsito em julgado, todas essas pessoas que tiveram seu processo parado perderam a revisão da vida toda em março de 2024. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque todos aqueles que tinham trânsito em julgado
até a suspensão de Alexandre de Moraes, estavam tudo bem, obrigado. Iriam continuar recebendo a revisão da vida toda, por quê? Porque já tinha decidido, já tinha ganhado sentença e não cabia mais recurso. E estão recebendo a revisão da vida toda até hoje. E vão receber até o final das suas vidas. Já aqueles que, olha só, aqueles que ganharam tutela de evidência, ganharam sentença de primeiro grau, foi implementada a revisão da vida toda no benefício deles, mas o processo parou por decisão de Alexandre de Moraes. E aí, com essa decisão de Alexandre de Moraes, o processo dele parado, o processo dele não transitou em julgado, ele vai voltar a ganhar o que ele ganhava antes da revisão da vida toda. Tem noção da monstruosidade disso? Da instabilidade social, da injustiça que isso tem causado? E aí eu também não vou entrar na monstruosidade que o STF acabou de fazer, dando 186 bilhões para deputados e não dando 1,5 bilhão para aposentados. Para deputados, em um dia, uma segunda-feira, liberaram 186 bilhões. E para aposentados, não liberaram 1,5 bilhão por um ano. Um dia, 186 bilhões. Um ano, não tem 1,5 bilhão. Se pegasse, olha, como eles dizem, não, a gente vai ter que pagar a revisão, uma expectativa de 10 anos de pagamento de revisão da vida toda. 15 bilhões de reais. Desses 186, tirassem os 15 bilhões, pagassem a revisão da vida toda. Sobraria ali ainda, gente, 171 bilhões de reais. 171, bem o número deles, 171, deputados e governo. Daria para eles fazerem pintar bastante meio-fio, jogar caldinho preto em bastante ruas, dar uma pintadinha e colocar um balancinho em bastante praças, com 181 bilhões. Mas não. O governo bancou ali, o Congresso e o STF também, e adivinha quem é o relator da emenda e quem conduziu a derrubada da revisão da vida toda? Sim, Flávio Dino. Quem lembra aqui, em março de 2024, Flávio Dino, né, pomposo, bem articulado, derrubando a revisão da vida toda de forma oblíqua e transversa, porque ele não poderia votar no tema 1102, mas ele poderia votar nas ADIs 2110 e 2111. E foi isso que ele fez. E foi isso que levou ali os ministros do STF, em sua maioria, conduziam o entendimento de que poderiam derrubar a revisão da vida toda. O fato é que todos aqueles que não tiveram o trânsito em julgado das suas decisões antes do julgamento de março, antes da decisão de suspensão de processo de Alexandre de Moraes, não irão receber. E todos aqueles que tiveram essa decisão, que tiveram o trânsito julgado antes, esses vão receber. E aí, para encerrar aqui, só para você entender, a ADI 2111 na mesa de Nunes Marques até hoje. Ele não decidiu sobre aceitar ou rejeitar os segundos embargos. E o tema 1102, de relatoria de Alexandre de Moraes, também na mesa dele até hoje, ele não decidiu sobre a petição da DPU em se tornar amigos da corte. O fato que a decisão e a definição que nós temos hoje é essa: o segurado não pode escolher cálculo mais benéfico para a aposentadoria e dorme com um barulho desse. Me diga, qual a sua opinião sobre essa injustiça toda e sobre essa situação de abismo chamar abismo? Você concorda com isso tudo? Qual é a sua opinião sensata e racional diante de tanta injustiça, inconstitucionalidade e imoralidade?